Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. No início dessa aula eu gostaria de retomar o exemplo da pilha de bola que nós estudamos algumas semanas atrás. Eu acho que esse exercício merece uma revisão um pouco mais profunda da nossa parte, ok? Então olha, eu vou começar analisando a imagem da pilha de bolas. Eu acho importante a gente identificar muito bem os elementos dessa estrutura antes de tentar criar propriamente essa estrutura, não é? Então, olha, eu vou começar contando quantas bolas eu tenho na direção do X e na direção do Z, não é? Na direção do X eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bolas. Na direção do G, embora fique um pouco mais difícil para a gente contar, eu consigo perceber que são 11 bolas também, ok? Eu acho que fica mais fácil, deixa eu fazer um parênteses, né? Eu acho que fica mais fácil a gente tentar enxergar esse exercício usando a pilha de bolas e não a pilha de cubos, tá? Eu consigo perceber melhor as bolas empilhadas do que os cubos empilhados, tá certo? E vamos passar adiante. Então, olha, na primeira carreira, no primeiro plano de bolas, vamos falar assim, eu tenho 11 por 11 bolas. Se eu olhar no segundo nível, vamos falar dessa forma, dessa pirâmide, nesse segundo nível eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas em X e 9 bolas em Z. No terceiro nível eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas em X e 7 bolas em Z. No quarto nível eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolas em X, 5 bolas em Z. No quinto nível, penúltimo nível, eu tenho 3 bolas em X e 3 bolas em Z. E no sexto nível eu tenho apenas uma bola. Correto? Entendido, gente? Um detalhe importante também para a gente chamar a atenção é que lembra que eu tenho usado no meu plano os quadradinhos como referência, não é? E esses quadradinhos eles têm lados unitários, não é isso? Então, olha, eu acho que dá para perceber que deslocando uma bola sobre um quadradinho, essa bola tem um diâmetro que coincide com o quadradinho, né? Isso quer dizer que, para todos os efeitos, o raio dessa bola é de uma unidade, tá certo? Então, olha, tentando pensar agora propriamente na tarefa que a gente tem que resolver. Eu tenho que criar uma pilha, portanto, onde no primeiro nível eu tenho 11 por 11, correto? No segundo nível, eu diminuo 2 elementos, ou seja, 2 bolas, para que eu consiga encolher a pirâmide, para que eu consiga encolher o nível, né? Para aí sim eu ter a impressão da formação de uma pirâmide. Então, olha, de novo, 11 no primeiro nível, 7 no segundo, 11 no primeiro nível, 9 no segundo, 7 no terceiro, 5, 3 e 1. Correto? E assim eu consigo construir a minha pirâmide. Bom, tá, eu acho que agora eu entendi a estrutura dessa pirâmide, mas como é que eu vou implementar ela, hein? Lembra que eu comentei na aula? Eu implemento essa pirâmide usando aquelas estruturas while, né, alinhadas. Só que lembra que eu falei também que como é uma pilha, né, é um elemento tridimensional, eu tenho que controlar esse while em x, em y, perdão, em z, não é? E em y também, tá? Então eu tenho que ter um while para x, um while para z e um while para y, correto? E mais ainda, como essas coisas caminham juntas na formação da pirâmide, esses whiles têm que estar alinhados, ou seja, é um while dentro do outro, ok? Vamos ver agora como fica o arquivo PowerArray que vai gerar essa pirâmide. Relembrando, eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês nas notas da nossa aula de hoje, tá certo? Gente, o começo ele é igualzinho aos outros que a gente já tem feito. Ou seja, eu tenho os includes, normal, né? Eu tenho a definição de um background, azul celeste, como eu tenho usado sempre. Eu tenho a definição da minha câmera, né? Ou seja, para onde, aliás, onde ela se encontra e para onde ela olha. Eu tenho também duas
fontes de luz pontuais, não é? E eu tenho também o meu plano de referência, não é? Que é aquele quadriculado que a gente viu na imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Tá certo? Bom, agora o que interessa, não é? Os loops, onde a gente forma a pirâmide. Eu acho que eu não consigo explicar isso 100% nessa forma virtual dessa nossa aula. Então o que eu peço para vocês é que tentem analisar com cuidado esse código na hora em que vocês estiverem com ele no computador de vocês, tá certo? Mas o que eu posso dizer? Olha, antes de mais nada, olha, eu tenho um while aqui, tá certo? É o while interior. Eu tenho um segundo while aqui, tá? E eu tenho um terceiro while aqui, tá certo? No while mais interno, ou seja, nesse while, eu tenho a declaração do meu objeto bola, né? Que ele é uma esfera, correto? Esfera essa que eu vou colocar no ponto XP, YP e ZP, não é? Como eu comentei antes, ela tem raio de 0,5, correto? E uma vez declarada essa bola nesse ponto, logo abaixo eu mostro o objeto bola que a gente acabou de declarar. Tá certo? Nesse while interior, eu vou controlar quantos objetos eu coloco, por exemplo, na direção do eixo Z. Tá certo? Lembrando que a quantidade de objetos que eu coloco na direção do eixo Z, ela tem que coincidir com a quantidade de objetos que eu coloco na direção do eixo X, correto? Senão a pirâmide não fica quadrada, vamos dizer assim, ela vai ficar desproporcional. Então, olhem que os whiles, deixa eu marcar esse aqui primeiro, olhem que os whiles de Z e de X, eles têm a mesma cara. Por que eles têm a mesma cara? Para a pirâmide poder sair quadrada. Se eles tiverem valores diferentes, aí é que eu não consigo gerar a pirâmide. Bom, o grande pulo do gato, pessoal. Cada nível da pirâmide diminui em 2 bolas, não é isso? O primeiro nível tem 11, o segundo nível tem 9, o terceiro tem 7, até chegar em 1 bola no último nível. Como é que eu vou controlar isso? Gente, o segredo está nessa condição do while. Olhem essa condição e olhem essa condição, tá certo? Notem que dentro das 2 condições, eu vou destacar uma delas só por simplicidade. Aparece o YP. O que é que tem a ver esse YP aí? Gente, não é a medida em que a pirâmide sobe que vai diminuindo a quantidade de bolas? Então olha, quanto maior o meu YP, menos bolas, olha aqui, ó, menos YP, menos bolas eu vou colocar na altura da minha pirâmide. Tá certo? Então, é dessa forma que eu consigo gerar, através desses 2 whiles, camadas cada vez menores. A primeira camada 11 por 11, a segunda camada 9 por 9, a terceira camada 7 por 7 e assim em diante. Tá ok? E aí, olha, fechando, por último, o meu YP fica até meio estranho, né? Ele tem que ser menor do que 10. Por quê? Porque eu começo a contar de 0 até 10, correto? E de 0 até 10 são 11 elementos. E esses 11 elementos, eles equivalem justamente ao primeiro nível da minha pirâmide, como vocês podem ver aqui. Correto, pessoal? Eu acho que a melhor explicação que eu posso apresentar para vocês nesse momento a respeito desse exercício é essa que eu acabei de falar para vocês. A minha sugestão, repliquem esse exercício no computador de vocês, tá? Se for o caso, mudem os valores para ver o que acontece e depois disso, aí sim, tentem por conta própria fazer o exercício da pilha de cubos. Tá? Eu acho que com essa explicação, né,
com esse código que eu acabei de destacar para vocês, dá para vocês sim conseguirem fazer tranquilamente o exercício da pilha de cubos. Lembrando que num programa de computador, que seja ele uma imagem, vocês provavelmente, quem já fez, não é? Deve ter chegado talvez em uma solução diferente da minha. Não existe solução única. Se você chegou na mesma pilha de bola com um outro código, parabéns, a sua solução, claro, também está certa. Correto, pessoal? Eu interrompo por aqui e já já a gente volta com um tema novo para a gente estudar.